Olá, boa noite. Boa noite, meninas. Estamos aqui para esse experimento que eu resolvi fazer, né? Fazer um bate-papo ao vivo. Sem preparar, não preparei nenhuma aula, não vai ser nada assim super organizado. Na verdade, a ideia é a gente trocar uma ideia mesmo, né? Sobre a TPM, sobre... No caso de hoje, né, eu sugeri o tema da gente ressignificar os sentimentos negativos, né, durante a TPM. E a ideia é que a cada ciclo a gente converse sobre alguma coisa relacionada à TPM, tá? Bem-vinda, bem-vinda. Eu não sei se vocês viram lá no Stories, mas eu tava preparando o café mesmo. Então, é como se eu tivesse aqui convidando vocês para tomarem um café comigo, para um bate-papo comigo sobre esse assunto que é tão importante, né? E aí, eu fiz aqui, ó, pão de queijo, que tá quente ainda, porque acabou de sair do forno. Não é de queijo, na verdade, é pão de batata baroa, que fica muito bom, só que ele ainda está quente. Não podemos comer. E esse aqui é de ontem, que eu fiz broinha de fubá, né? Tá bem um café mineiro mesmo, né? Não sei se vocês sabem da minha história, eu não sou daqui de Minas, eu moro hoje em São João del Rei, Minas Gerais, mas eu sou pernambucana, nasci em Recife, e aos 24 anos eu me mudei para o Rio de Janeiro. Na época eu trabalhava no BNDES como técnica administrativa. E aí eu fui para lá porque eu achava que eu ia ter mais oportunidade, né, de crescer. Na época eu estudava economia, transferi a faculdade de economia para lá. E, enfim, morei 10 anos no Rio, até que eu decidi sair do BNDES, né? Depois de muitos anos de vontade, de desejo, eu me organizei para sair do banco e começar a trabalhar com outras coisas que faziam meu coração vibrar de verdade, né? E se não fosse isso, não estaria aqui hoje com vocês. Sejam bem-vindas, bem-vindas. Vão me falando de onde vocês estão falando. Como eu falei, a ideia é ser um bate-papo mesmo. Vamos conversando, vamos trocando ideia. Vamos ver como é que essa experiência funciona, né? Eu costumo ter dois momentos assim muito particulares na TPM. Inclusive, vocês, enquanto vão falando aí de onde vocês falam, também contem a experiência de vocês, como é que é assim com a TPM. E eu falei o nome, porque às vezes eu não consigo identificar por causa do nome do Instagram, né? Então, Tenda Vermelha, não sei seu nome, fala de Aracaju, João Pessoa, o Aliane, é isso? O Aliane que fala? Então vocês estão de pertinho ali de onde eu era, né? De onde eu nasci. Bem pertinho de Recife. Aracaju, talvez eu tenha ido quando criança. João Pessoa eu fui recentemente. E até me perdi o que eu tava falando, mas enfim. Dos meus momentos, né? Como é que acontece a TPM comigo. Então eu tenho dois momentos ali. Eu tenho uma fase ovulatória que é bem de baixa mesmo do ciclo, né? O ciclo dá uma baixa, assim, eu fico sem energia, sinto dor, ali uns 3 dias, mais ou menos. E aí logo depois inicia minha TPM, eu começo a ter essa vontade, esse desejo de compartilhar, né, com as pessoas, de encontrar amigos, enfim. E aí, mais pro final, quando vai chegando perto do sangramento, né, já começa esse desejo de me recolher, de ficar mais quietinha, de, né, pensar mais sobre as minhas coisas, enfim. Quem for entrando aí, vai me dizendo de onde está falando pra gente
e batendo esse papo. Acho que a Lívia falou que é de BH, né? Livinha, de BH, tá pertinho aqui de mim também. Então acontece isso comigo, né? Então no início da fase pré-menstrual eu tenho essa vontade, dessa comunicação e mais pro final esse desejo de recolhimento mesmo, de estar mais comigo, sem muita paciência, né? Enfim. Vamos lá. Aí me falem um nome também, às vezes eu não consigo identificar aqui. Sarita de São Paulo, Aline do Rio Grande do Sul. Gente, que coisa boa a gente ter aqui, né? Do país inteiro. Que legal, que bom. Bem-vindas para esse bate-papo, esse café. Como eu falei, eu fiz café mesmo, hein? Não sei se vocês viram lá no Stories, ó. Fiz pãozinho. Vocês vão me ver comendo, né? Uma pena que ainda não existe uma forma de mandar as coisas aí pelo telefone, mas enfim. É mais para ser essa coisa de um cafezinho mesmo, de a gente trocar. Bem coisa de mineiro, né? A Livinha aí que é de BH, bem coisa de mineiro, né? Por onde passa tem café, uma delícia isso aqui. E aí é isso que acontece. E aí eu sempre evito marcar eventos ao vivo, marcar lançamentos nesse período. Justamente porque eu prefiro aproveitar, né, a alta nos meus outros períodos para poder tirar mais tempo para mim, né, quando baixa aí essa energia. Mas o que acontece? Tem acontecido uma coisa inusitada na minha vida nesse momento, porque eu sempre participei de muitos projetos, estava sempre envolvida em várias atividades, né? Por exemplo, quando eu estava lá no Rio, eu trabalhava no banco, eu fazia sapateado, fazia música, enfim, eu me envolvia lá em um monte de coisas, e na época que eu estava na fase de transição, né, ainda tinha o Céu de Gabriel, que é a marca de enxoval de bebê, que está em stand-by aí, ainda não sei o que vai acontecer com ela. E fazia faculdade, enfim, né, era uma coisa de louco, assim. Então a minha vida sempre foi muito corrida nesse sentido. E quando eu saí do banco, primeiro eu estava só com o Céu de Gabriel, né, eu vim para São João del Rei para trabalhar com o Céu de Gabriel, mas no meio do caminho aí rolou uma reviravolta e eu recebi esse presente de trabalhar com esse projeto aqui. E acabou que o Céu nesse momento está em stand-by. E aqui também eu me envolvi com música, né? Porque é uma coisa que eu gosto muito. Inclusive eu vim para São João por causa da música, né? É uma cidade muito musical, muito cultural. E eu vim para estar mais perto mesmo desse movimento. E aí sempre envolvida com outras coisas. Eu não sei se vocês estão aqui há mais tempo, acompanharam que eu estava produzindo, inclusive, um músico daqui de Minas, do sul de Minas, o Igor. E acabou que nesse momento começaram a acontecer algumas coisas que todas as atividades foram saindo. Então o Igor foi chamado para uma produtora e eu não tive interesse de ir com ele, né? Porque eu não queria me vincular, enfim, decisões minhas. O outro projeto que eu participava, que era de um festival de música, estava muito parado. Eu não enxergava também que as pessoas estavam priorizando, então eu estava colocando minha energia ali, não estava tendo nenhum resultado, aí eu decidi sair também. Também o crush deu uma pausa aí nesse momento, que eu estava aí no movimento de encontrar com ele, e aí rolou um desentendimento, deu uma pausa, e eu pensei assim, bom, o universo tá preparando aí, né, algum movimento de que todos os meus focos, além da produtividade, assim, sumiram. Então eu entendi que era o momento de focar aqui, de focar no produtividade. Tomei isso, né, como o meu caminho nesse momento. Não, então agora é o momento de focar aqui, porque eu acho que nunca na minha vida
eu tive a chance de, tipo assim, ter uma única atividade, né? E que nem é só isso, né? Porque a gente tem a casa. Inclusive, tava muito engraçado, porque antes de subir aqui, eu tava recolhendo roupa e tava pensando como é louco isso de trabalhar em casa, né? Porque a gente mistura ali as atividades, é uma coisa de louco. E eu sempre acho que vai dar tempo. Então falta 2 minutos para entrar. Não, ainda vai dar tempo. Vou recolher a roupa ali que vai dar tempo. Mas deu, né? Estamos aqui, estamos batendo esse papo. Então aconteceu isso, aconteceu esse movimento nesse momento da minha vida. E eu falei, bom, vou aproveitar, né? Tô com essa energia, vou aproveitar. Então comecei a fazer as lives. Isso tudo eu tô explicando para vocês porque que eu decidi fazer esse experimento. De fazer uma live na TPM. Embora, tipo, há 1 hora atrás eu tava naquela montanha-russa, né? Então a energia baixou, depois voltou, aí eu fui fazer a comidinha e voltou e tal. Mas tô aquela coisa ali da TPM. Mas eu digo não, se for só um bate-papo, uma conversa, eu acho que dá pra gente trocar essa ideia, né? Eu acho que é tranquilo. Nada que eu me exija preparar uma aula, falar de algum tema, assim, explicar algum assunto, entendeu? Sobre produtividade cíclica, sobre planejamento. Então acho que vai ficar legal assim. Me digam o que vocês acham. Já tô aqui, né, falando de um monte de coisa ao mesmo tempo, mas a ideia é essa mesmo, tá? Então vamos lá. Vamos conversar um pouquinho aí sobre os sentimentos negativos na TPM, né? Primeiro eu queria compartilhar com vocês o que eu enxergo o que eu enxergo que é sentimento hoje. Acho que vocês podiam me dizer o que são os sentimentos para vocês. Sentimentos em geral, não necessariamente negativos. Porque aí, enquanto vocês me respondem, eu vou comendo. Eu vou comendo, porque também senão vai esfriar, né? Não vai adiantar. Vou esperar vocês falarem aí. Vou melhorar a pergunta. Para que servem os sentimentos? Na visão de vocês. Para que servem os sentimentos? Compartilhem comigo. Ninguém? Bom. Eu vou falar o que eu acredito hoje, tá? Foi um conceito que chegou para mim recentemente, que fez muito sentido. É um conceito falado muito pela Esther Hicks. Tá todo mundo com vergonha, né? É só um bate-papo, gente. É um conceito muito disseminado pela Esther Hicks. E ela fala muito de lei da atração, de como que a gente cria nesse universo vibracional, né? Eu acredito muito nisso. Eu acredito que a gente vive num universo vibracional e que a gente veio aqui para criar nossa realidade e que a forma que a gente faz isso é através dos nossos pensamentos. Sim, eu acredito que os nossos pensamentos têm o poder de criar no mundo físico. E os sentimentos são os nossos guias. É o que guia a gente nessa jornada. Então, sempre que a gente tem um pensamento, associado a ele vem um sentimento, né? Então, vamos dar o exemplo aí da TPM que a gente veio falar. TPM mesmo, tá todo mundo de TPM, tá? Essa conversa aqui é só de gente com TPM. Legal. Então, os sentimentos são o nosso guia. Então, eu tenho um pensamento e associado a esse pensamento veio um sentimento. Então, vamos dizer, né? Cheguei na TPM, tô ali desanimada e tô com um pensamento assim, meus projetos não andam, nada dá certo, né? E aí, associado a esse
a esse pensamento, vem um sentimento. Que sentimento? Ah, sei lá, um sentimento de desânimo, um sentimento de descrença, né? Um sentimento de pessimismo. E esse sentimento é o que vai guiar e vai nos dizer se a gente está na direção de criar a realidade que a gente quer ou não. Então, dentro desse processo de criação com base na nossa vibração, eu acredito que qual é o nosso papel nisso aí? É justamente trazer um novo significado para esses sentimentos e começar a ter pensamentos que tragam melhores sentimentos. Como, Fernanda? Como que eu vou fazer isso se chega na minha TPM e eu só penso besteira, né? Só me acho incapaz, acho que eu não consigo fazer nada. Inclusive vocês que estão de TPM aí, todas, me digam um pensamento comum na TPM de vocês. O que acontece comumente na TPM de vocês? Que aí a gente vai fazer essa brincadeira aí de trabalhar com essa vibração, tá? Então a ideia é justamente essa. Como que a gente faz isso? Praticando. Então toda vez que você se pegar com um pensamento que te traz um sentimento negativo, você vai fazer um exercício de ressignificar isso, de transmutar isso, de modificar isso. Um exemplo, tem várias possibilidades de exercícios, né? Um exemplo que eu indico, inclusive, para a fase da TPM, é um exercício que chama justamente escolhendo um pensamento que me faça sentir um pouco melhor. E aí, qual é a grande viradinha de chave que me deu, pelo menos, ao entender esse conceito? Porque eu acreditava nisso já, que a gente criava a nossa realidade, não sabia exatamente como que funcionava isso, mas achava que era uma coisa assim que eu tinha que me manter na high vibe 100% do tempo. Se eu não tivesse, eu me cobrava mais ainda que eu tinha que estar. E aí eu entendi que, especialmente nesses momentos de baixa, né, do ciclo, em que a gente está com aqueles pensamentos bem negativos mesmo, eu só preciso dar um passinho em direção a ter um pensamento que me traga um sentimento melhor. E aí entra ali na escala vibracional, né? Eu não tenho ela aqui, mas posso até depois compartilhar com vocês. Eu vou ler aqui os pensamentos que vocês estão colocando para a gente fazer esse exercício, tá? Vamos fazer junto. Ainda não sei seu nome da tenda vermelha, mas vamos lá. As coisas em geral perdem o sentido. Me pergunto se faz sentido continuar os projetos, se eu não deveria estar em um outro momento ou outra atividade. Massa. Me diz aí que sentimento você acha que esse pensamento te traz. Compartilhe aí comigo. Enquanto isso eu vou lendo os outros e vocês façam o mesmo exercício. Que sentimento esse pensamento me traz? Sarita. Eu desisto de muitas ideias quando estou na TPM. Fico pessimista mesmo. Já tá falando aqui, né? Se sente pessimista. Sentimento de pessimismo. Livinha fica muito deprimida e com sentimento de que nada vai dar certo. Elis. Então vamos lá, vamos trabalhar com a Elis primeiro aqui. Elis diz que esse pensamento traz angústia para ela, né? Então, eu tô lá com esse pensamento. As coisas em geral perdem sentido. Eu acho que eu devia estar fazendo outra coisa. Isso me deixa angustiada. Fico sem saber o que fazer. E aí, pra Elis, nesse momento, pular desse sentimento de angústia pra, tipo, um sentimento, sabe? Lá, na alta vibração de amor incondicional, de tudo dar certo pra mim, é um salto muito alto. Então, o que a gente precisa fazer? O que a Elis precisa fazer nesse caso específico? Escolher um pouquinho, um pensamento que melhore um pouquinho essa escala aí dela.
E aí eu vou falar de uma coisa muito curiosa, que pra mim foi um insight, assim. Às vezes são sentimentos que a gente nega, porque a sociedade diz que não é legal sentir, mas que a gente desconhece que eles são necessários para a gente subir na escala. Exemplo, raiva. Raiva é um sentimento que a sociedade diz que a gente não tem que sentir, né? Que, nossa, pessoa que sente raiva, mas em determinado momento, se você estiver num local da escala, né, vibracional de desânimo, desespero, de, né, não dar conta das coisas, se você tem um pensamento que te traz raiva, você já sobe um pouquinho na escala vibracional. Mas a ideia, lógico, não é ficar na raiva, né? É você ir subindo pouco a pouco nessa escala. Então vamos lá. Pessimismo. Eu devia ter trazido a escala, gente, porque agora eu não sei de cor. Mas vamos pensar ali no meio. No meio ali pode ser... pode ser... Deixa eu ver, né, contentamento. Deixa eu me lembrar aqui. Eu acho que pessimismo tá ali pelo 16. São 22 que a Esther trabalha. Vou até ligar o computador aqui para ver se eu acho essa escala. Então, subir um pouquinho nessa escala, sabe? Um sentimento de tipo... Como é que se diz quando a gente... A aceitação. Então, eu passei de um sentimento de angústia para um sentimento de aceitação. Vamos pegar um exemplo de pensamento que traga para a Elise um sentimento de aceitação. Você ter a consciência que está nessa fase e que vai passar, né? Então, na hora que ela se pegar lá, eu não devia estar fazendo, eu devia estar fazendo outra coisa, não sei o que eu estou fazendo esse projeto, não. Aí você para, tipo, ok, estou na TPM, é só uma fase, vai passar. Então você já subiu um pouquinho na escala, já foi para um sentimento de aceitação. Então a ideia é essa, tá? Vamos trabalhar aqui com a Sarita. Eu desisto de muitas ideias quando estou na TPM e fico pessimista. Tô ligando aqui o computador para pegar a escala que eu devia ter. Na verdade não devia nada, né? Porque eu não estava preparando nada mesmo. A ideia, o papo veio para esse tema, veio para esse assunto. Então, mesmo processo. Então, você vai pegar e vai escolher algum pensamento que te faça sentir um pouquinho melhor. Eu vou conseguir a escala aqui agora. Inclusive, está aberto aqui no grupo de desafios que eu compartilho a escala lá. Vai abrir. Mas que aí vai ficar mais legal da gente fazer esse exercício. A Livinha tá aqui. Fico muito deprimida, com o sentimento de que nada vai dar certo. A Livinha já tá ali no final, fica no final da escala, né? Então, nesse seu caso, você ter algum pensamento que te traga, por exemplo, raiva. Vou trocar aqui. Raiva, você já vai subir um pouquinho na escala. Sabe? Pode ser até raiva da própria TPM. Ai, que droga, eu tô nessa TPM, só fico pensando assim. Já vai, parece que não, mas já vai te sair do lugar de depressão, de impotência, para um lugar de tipo, sabe, uma energia de ação. Então você já vai subir um pouquinho na escala. Ó, agora eu vou poder falar melhor aqui, ó. Já abri aqui, ó. Pessimismo. Pessimismo, ó, subir um pouquinho na escala, vai de pessimismo para tédio. Olha só, que também é uma coisa que se a gente pensar da forma que a sociedade entende, tipo, tédio é uma coisa ruim, né? Mas não, porque se você estiver num lugar de um pensamento pessimista, você escolher um pensamento que te traga um tédio, já vai te fazer subir um pouquinho na escala. Lembrando que a ideia é você ir subindo pouco a pouco, né? Então, do tédio vai para contentamento, do contentamento para esperança, da esperança para otimismo. A ideia é essa. Depois eu vou compartilhar a escala com vocês. Acho que vou fazer um post compartilhando essa escala que vai ficar mais legal de entender. Tá? Tá dando para entender? Assim,
tô aqui trocando ideias só. Mas deu para entender qual é o exercício? É a gente escolher um pensamento que... Eita, gente, vocês falaram um monte, eu não vi. O Aliane, fico com a autoestima baixíssima nesses dias. Sempre me punia muito por isso. Fico meio depressiva, emotiva, angustiada. Mesma coisa, né? Tá lá no final da escala. Ah, eu fico angustiada, fico depressiva, me sinto impotente, nananã, e ainda fico brigando comigo mesma. O que resolve isso? Nada, né? Então, subir um pouquinho na escala. De repente, um sentimento de raiva, um sentimento de aceitação, né? De pensar assim, estou numa fase, essa fase vai passar, vai melhorar, tá? Eu não vi um monte de gente que vocês falaram aí. Sarita, o pessimismo poderia ser colocado como medo nessa escala? Então, na escala, o pessimismo tá no meio. Não é considerado, não é no mesmo lugar do medo, não. O medo tá lá no final. O medo é o 22. Ó, pra vocês terem uma ideia, eu vou falar aqui, ó. Vou falar a escala para vocês. 22. Medo, sofrimento, depressão, desespero e impotência. Subiu 21. Insegurança, culpa. Ó, culpa já é melhor do que sentir depressão, do que sentir impotência, do que sentir medo. 20, inveja. 19, ódio, ira. 18, vingança. 17, raiva. 16, desânimo. 15, reprovação. Reprovação já está subindo na escala. 14, preocupação. 13, dúvida. 12, desapontamento. 11, sobrecarga. 10, frustração, irritação, impaciência. 9, pessimismo. Pessimismo está no 9. 8, tédio. 7, contentamento. 6, esperança. 5, otimismo. 4, crença, expectativa positiva. 3, entusiasmo, ânsia, felicidade. 2, paixão. 1, alegria, conhecimento, autoconfiança, liberdade, amor e admiração. Que é o que a gente está buscando aqui nesse lugar, que é pra gente criar tudo que a gente quiser, né? Então, o pessimismo não é no mesmo lugar do medo, tá? Vamos ver que vocês já falaram aqui mais. Falou que tá dando pra entender. Maiara chegou. Então tá. Então a ideia é essa. Pegamos esse pensamento, identificamos o sentimento que está associado a ele e dentro dessa escala a gente escolhe um pensamento que traga a gente um passinho só para cima, tá? Sem essa autocobrança de que eu tenho que pular do pessimismo para o nossa, como eu estou animada, como eu amo todos os meus projetos, como tudo é maravilhoso, que não é assim que acontece, né? Inclusive dentro da proposta que a Esther trabalha e né, fala nos áudios dela, nos vídeos e áudios dela, ela diz que a gente nem tem acesso. Então, quando a gente está em determinado lugar dessa escala de vibração, a gente não consegue ter acesso a esse pensamento de um lugar muito distante, entendeu? Então, a ideia é essa, tá? E aí, uma outra coisa que eu queria conversar com vocês aqui sobre esse assunto foi uma coisa assim que mudou muito pra mim no sentido de fazer as pazes com a minha TPM, né? Foi o momento em que eu realmente entendi o que esse momento me trazia de bom, né? Que foi entender que as mensagens, aquilo que me deixava irritada, aquilo que me deixava frustrada, tinha a ver com as coisas que eu precisava mudar na minha vida. Por que que isso acontece? Porque durante a fase ali pré-ovulatória, ovulatória, a gente está totalmente voltada para fora. Então é para o exterior, é para agir, né? É para botar os projetos no mundo, é para as necessidades do outro. E é natural que nesse momento a gente não dê atenção ou não é tão relevante assim as coisas que incomodam, né? A gente faz vista grossa ali, tá focado em outra coisa e aquilo passa. E quando a TPM chega,
a gente entra nesse processo de interiorização, né? E aí, por essa razão, né, a gente está mais em contato com esse subconsciente, mais em contato com esse eu interior. Então, isso vem à tona. Essas mensagens gritam, né, praticamente na gente. E por que que vem? E aí vem o pensamento, né? O pensamento. Não estou satisfeita com isso. E aí, por que que vem um sentimento associado a esse pensamento? Um sentimento de frustração, um sentimento de irritação. Porque ao mesmo tempo que a gente tem esse impulso de que quer mudar aquilo, a gente não tem energia para mudar aquilo nesse momento. E aí acontece esse choque. Eu quero, mas eu não sou capaz. Eu quero, mas eu não sou capaz. Eu quero, mas eu devia estar fazendo outra coisa. Eu quero, mas nada na minha vida dá certo. Eu quero, mas, né? Então vem esse mais. Então esse sentimento negativo, na verdade, é essa demonstração dessa nossa resistência. De manter nesse estado aí vibracional, né? Nesse estado de baixa vibração. E aí quando a gente entende isso e a gente começa a parar para ouvir isso e não se exigir fazer nada nesse momento, apenas ouvir, pegar aquelas informações e tá, beleza, tô irritada com isso, isso, aquilo, outro. Vamos lá, participem aí mais um pouquinho. O que que te traz sentimento de irritação e frustração na TPM? Enquanto isso, vou comendo mais. Eu já vi que essa ideia de comer aqui não vai dar muito certo, porque eu falo muito. E aí não dá tempo de comer. Inclusive caiu aqui. Conversem aí comigo. Alguma coisa específica que te traga frustração durante a TPM? Ou algo no seu projeto, algo nos seus relacionamentos, relação com, sei lá, familiares, com pessoas que trabalham com você, ou com companheiro, companheira, enfim. O que que traz aí sentimento de frustração para vocês? Vou compartilhar por aqui, mas eu quero vocês participando, hein? Vão falando aí. Pra mim, o que bate muito forte é me sentir sozinha, né? Estou me sentindo sozinha, estou sozinha, não tenho ninguém para compartilhar as coisas. Bate muito forte na TPM, né? E aí quero fazer alguma coisa para mudar isso, mas o que daria para fazer, né, nesse momento? A Flávia... agora vocês começaram isso, agora eu tô gostando, agora vocês começaram a participar. A Flávia tá falando, faturamento da empresa não sei o que gostaria ainda. Nossa, isso bate por aqui também. Bate por aqui também, né? Livinha, falta de foco. A Liz, é Liz, né? Perguntei seu nome várias vezes e agora esqueci. Elis. Geralmente está relacionado aos projetos em si. Cobranças excessivas em estar em um ponto e querer estar em outro. Tá num ponto, mas querer já tá lá na frente, né? A Flávia um pouco isso também, né, Flávia? Tô num ponto ali, mas quero um faturamento maior. Tô num ponto ali, mas quero que o meu projeto cresça. Não tenho foco. Então, por que isso traz também frustração? Porque naquele momento a gente não consegue, me veio uma coisa agora. A gente acredita que a gente vai conseguir isso através da ação. E aí, volta pro meu caso também, né? Estou sozinha, o que eu vou fazer? Vou arrumar uma briga com o crush porque eu quero um compromisso agora. Eu quero agora. Quem nunca, né? E aí a gente acha que é através da ação que a gente vai conseguir isso. E nesse momento a gente não tem energia para essa ação.
né? Não tem energia para fazer acontecer. E aí pronto, aí mistura tudo, né? Embola tudo. Então qual é a ideia? A gente começar a perceber isso, né? Então beleza, o faturamento da empresa não está como eu gostaria. Show! É algo que eu quero mudar? É algo que eu quero mudar. Nesse momento, não posso fazer, né, alguma coisa. Vou anotar, escrever. Falta de foco, não tenho foco. Eu quero ter mais foco nos meus projetos. É algo que eu quero mudar? É algo que eu quero mudar. Tenho energia para fazer alguma coisa agora? Não. Vou anotar. Anotar no meu caderninho lá. Mensagens da TPM. Cobrança sobre os projetos. Eu devia estar agindo mais, eu devia estar fazendo mais, ainda mais agora, nesse momento que eu não tenho energia para fazer. Posso fazer alguma coisa agora? Não, vou anotar lá. E aí, você vai ter um momento na sua fase menstrual, que aí é uma fase também de interiorização, mas é uma fase mais passiva. Passiva em que sentido? A gente não tem esse impulso da mudança, essa vontade exagerada. Exagerada não, mas essa vontade, né, muito forte da mudança. A gente começa a aceitar mais o caminho como ele é. Então você vai ter esse momento para você pensar sobre isso, refletir sobre isso, se perguntar o que você pode fazer de diferente para mudar isso, para aí depois, na sua fase pré-ovulatória, você partir para a ação, sabe? Então, então, né, voltando aí a tudo aí que a gente estava conversando, então, esses sentimentos negativos são, número 1, um guia de que você está numa escala, de que você está num ponto da escala vibracional onde você não tem acesso às informações, às ações inspiradas que vão te levar ao alcance do que você quer. Então, qual é o trabalho a ser feito? Subir um pontinho na escala vibracional. Escolher um pensamento que te faça subir um pontinho na escala vibracional. Se você fizer isso de forma consistente, a cada TPM você for fazendo esse trabalho, né, de subir um pontinho, de ter o pensamento, quando for, né, no final aí de um ano, você já vai estar muito tranquila na prática disso, né? Você já vai estar com esse hábito, já vai ser parte da sua rotina. Sempre que você se pegar com algum pensamento assim, você vai fazer um trabalho de escolher um pensamento que te faça sentir melhor, tá? Isso é uma das coisas que significa. A outra coisa que significa, na minha visão, é que a gente quer agir, mas não tem energia para. E aí fica essa briga interna do quero, mas não consigo, quero, mas não consigo, tá? Então, eu acho que a grande lição de tudo isso é justamente essa consciência de que a gente está numa fase e que ela vai passar. E de que essa fase traz essas mensagens importantes, por isso a gente precisa passar por ela. E agora me veio uma outra conexão aí entre as duas coisas, inclusive. Porque a Esther fala muito, né, sobre a necessidade dos contrastes para a gente criar uma nova realidade. Então a gente realmente precisa passar por esses momentos de entender as coisas que a gente não quer para a gente saber o que a gente quer. Então, olha só como a gente sai de uma visão que, nossa, como é ruim ter TPM, que eu fico louca, que eu não tô normal na TPM, para uma visão de que é um momento que tá me fazendo criar uma realidade melhor. Tá me trazendo a consciência do que eu não quero e agora eu tenho mais clareza do que eu quero. Olha só, que mudança, né? E que poder isso traz para nossa vida, do que a gente pode alcançar, né? A Flávia tá falando aqui, me ajuda muito o faço o meu melhor possível por hoje. Sou abundante, sou luz, sou paz. Uma afirmação, né? Uma afirmação. É isso aí, só por hoje. Faço o meu melhor por hoje. Né, Flávia? Massa.
Muito massa. A Elis está falando que me ajuda a captar as mensagens da TPM, é um bom escaldapés. Ótimo, autocuidado é maravilhoso nesse momento, né? Autocuidado é maravilhoso. Tenho muitos insights quando me acolho. Inclusive, em 2019, notei que toda TPM eu tinha a mesma ideia sobre um projeto que hoje estou finalmente colocando em prática. Que lindo, Elis. Que lindo. E é isso mesmo, né? É isso mesmo. As mensagens chegam. Quando a gente faz esse trabalho vibracional, as mensagens chegam mesmo. Chegam mesmo. Mesmo. Eu falo isso com conhecimento de causa. Hoje a minha vida é baseada nisso, sabe? As coisas assim fluem de uma maneira que às vezes até eu que acredito, não acredito. Falo assim, nossa, como assim, né? O universo vai orquestrando de um jeitinho ali que vai te levando para onde você quer chegar. Só que você precisa estar aberto para isso. Você precisa se abrir para isso, né? Fazer o trabalho vibracional para se manter nesse estado em que você consegue receber essas informações, porque elas estão vindo para você o tempo inteiro. Elas não param de chegar. Quem está impedindo de ouvir, quem é responsável por se abrir para ouvir ou não é você. Só você. E é muito mágico quando a gente começa a viver. E é uma coisa assim louca, né? Porque a gente fala em magia, mas na verdade isso é o nosso natural. É o que a gente veio para fazer aqui, sabe? Eu já perdi as contas das vezes que me chamaram de maluca e não me importo, porque é muita clareza pra dizer que não é verdade, sabe? É muita clareza pra dizer que não é verdade. E aí a TPM é esse presente pra gente. É esse presente pra trazer essa clareza pra gente. Então é isso, assim. É mais pra ser um bate-papo mesmo, até que a gente já conversou bastante. Vocês querem compartilhar mais alguma coisa? Gostaram da ideia da gente bater esse bate-papo uma vez aí ao longo do ciclo? O que vocês acham? A Edna tá falando que meu nariz é igual ao do meu pai. É verdade. Tô com saudade dele, inclusive. Flávia tá falando gratidão pela clareza, tem sido muito ressignificativo. Que bom, Flávia, que bom, que bom. É muito legal, né, quando a gente se aceita em todas as nossas particularidades, todos os nossos momentos, né? É muito legal. Que bom, meninas, que vocês vieram para esse bate-papo. Acabou que eu não comi. Acho que essa ideia de comer não vai dar muito certo, não, né? Porque eu vou ficar falando aqui. Acaba que demora um pouco a resposta, e aí. Mas foi bom, foi legal. Foi uma experiência bacana. Querem compartilhar mais alguma coisa? A Elis está falando que gostou bastante. A Livinha que adorou, veio no momento oportuno. Tá todo mundo de TPM, né? Todo mundo de TPM. Que massa. Mas não venham só quando estiverem de TPM. Venham em outros momentos também, porque o legal é a gente ter essa outra visão, né? Porque quando a gente está no momento de TPM, a gente consegue enxergar de uma forma. Quando a gente está num outro momento da fase, a gente capta mais alguma outra informação. Então é legal a gente também vir em outros momentos, né? Então é isso, a ideia é essa. Eu vou. Ai, a Mayara também tá de TPM, só veio a galera com TPM hoje aqui. Eu vou pensar num formato legal de colocar essa escala aí no feed, a escala vibracional, para vocês terem mais clareza, né, para fazer esse trabalho, tá bom?
Mayara falando que tá cada vez mais conectada com as fases. Nossa, é muito bom ler isso, né? Ouvir isso de vocês. Mayara foi cliente de consultoria. Muito legal mesmo. Prazer, meninas, ter vocês aqui. Prazer. Vamos conversar mais sobre as fases, vamos conversar mais sobre sobre as nossas questões mesmo, né? Os nossos questionamentos. Vamos ressignificar tudo isso aí, tá bom? A gente tá falando, veio visitar. Ele conhecia a cidade que ele mora. A cidade é linda. Que massa, não conheço ainda, né? Então manda um beijo aí pro meu pai. Um beijo pra vocês, meninas. Prazer enorme. E eu achei muito legal essa ideia. Vamos ver aí como é que vai reverberar aqui dentro. Pra gente estar sempre compartilhando por aqui, conversando. Tá? Se quiserem dar novas ideias também, compartilhem comigo. Tá bom? Beijo, uma boa noite pra vocês. Agora eu vou comer, já tá meio frio, mas agora eu vou comer. Beijo, tchau.